Olá, Entre Família está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não acredito, Zé. O que foi agora, Cris? Ficou de trazer aquele negocinho pra mim, bombom, agora eu fiquei com vontade. Não, você vai comprar briga comigo aqui? Ué? Diante de todo mundo, comprando briga? Comprando briga. Comigo é justiça. Eu falo o que tem que falar, brincadeira. Achou que a gente tava brigando. Não foi combinado, mas eu saquei qual era dele, óbvio, porque ele não tem razão nenhuma nesse mundo para comprar uma briga comigo. E você nem prometeu bombom, porque eu não como bombom. É verdade, né? Então não tinha como prometer algo que eu não como. Uma coisa que eu nunca vou precisar te dar na vida, bombom. Me dê dinheiro que tá bom, faça um pix. Gente, hoje o tema é daqueles, viu? Comprando briga. Tem gente, né, Cris, que paga pra entrar numa briga. Às vezes a briga nem é com ele, mas ele tá entrando ali na briga. Não pode ver um negócio, sabe aquela pessoa que a orelha puxa assim pra rua, já abre a janela? O que tá acontecendo aí e tal, né? Já vem injustiça, é o Zé He-Man que a gente fala, né? O Zé He-Man toda hora, qualquer coisa, puxa a espada aqui. Tá me olhando torto por quê? E outra, trânsito. Se invoca com um cachorro. Tem gente que tem, tipo assim, ó, não, eu vou falar pra ele. Eu disse, um amigo meu, você vai falar com quem? Aquele cachorro, que toda vez eu disse, gente, é um cachorro. Mas a pessoa já tá com aquele clima assim. Mas será que a pessoa nasceu assim, uma questão comportamental, faz parte da personalidade? O que é, já? Eu não sei. Eu fico me perguntando se vicia, né? Porque deve ser uma coisa muito viciante para a pessoa ficar nesse ciclo infinito. E por que caçar confusão? Eu sempre me pergunto, por que, meu pai do céu? Se é mais fácil, talvez, você chegar, conversar ou não criar inimizades. Aí a gente também tem uma outra questão. Eu sou do tipo de pessoa que tende mais para esse lado, de fazer de tudo para não entrar em conflito. Só que também até que ponto isso é saudável? Porque a gente tem que resolver as questões, né? Porque isso vai estar fazendo bem para você. Onde é que você está guardando e dando vazão para essa questão toda que não está ficando legal, né? Implodindo. E outra, você tem que escolher suas batalhas. Eu já falei aqui no programa, por exemplo, você está num ônibus, está acontecendo um negócio, você está vendo aquela pessoa. O teu comentário não vai mudar a pessoa. 30 segundos não vai assim, ó. Ainda mais na hora da raiva, vai mudar a pessoa. Então assim, ó, tem coisas que se eu não mudar em 30 segundos, pum, coloca naquela caixinha. Só que aquela caixinha tem que estar resolvida, né? Agora, como resolver aquela caixinha onde está tudo bem? Agora imagina, tem coisas que você vai trabalhar, ou estão no meio do caminho de um processo que você tem que passar para crescer no trabalho, ou tem a ver com, por exemplo, tem gente que está tudo bem. Comigo pode faz gato e sapato, mas quando toca num filho, a pessoa acorda uma leoa. Tá bom. Acorda aí, uma leoa, um leão. Nossa, aí... Gente, eu acho que se isso acontecer alguma coisa com o Otto, eu vou suscitar todas as leoas de 34 anos que nunca suscitaram nessa terra. Até agora tava aqui, ó, batendo asa de anjinha, a Aurélia aqui assim, ó. Falou no Otto pequenininho dela agora. Não, gente, mas olha, alguém tem que defender aquela criança. Existe, cada um tem um ponto. Pode ser que seja esse um gatilho. Não, mas tem coisa que também eu gosto. Gosto de discutir pensamentos. Eu acho Inclusive, legal. nós dois já alinhamos, por aí, entendeu? Inclusive, colocamos algumas coisinhas. A gente não entrou num acordo, mas a gente entendeu que é melhor amizade do que ter razão. E vou dizer mais, nós temos uma sociedade que aprendeu a discordar, desaprendeu a discordar. Não, tudo bem. Parece que ou você é de um lado ou você é de outro, e você não pode ter uma questão meio termo ou pensar diferente. Tá chato esse negócio. Muito. Tá bem chato. E aí a gente vai para a polarização, né, que é um problema que começa na política e acaba terminando dentro de casa, entre família, desnecessariamente. Mas enfim, hoje nós vamos entender sobre isso, né, Cris? Sim. Comprando briga, o que a gente deve fazer, por que isso acontece, perfil, personalidade, temperamento, nosso especialista já está ali esperando. E você aí de casa, continue ligadinho, Entre Família, volta já. Muito bem, estamos de volta. Acorda aí, estamos juntos aqui na TV Novo Tempo, feliz da vida. E outra, pra que tá na briga? Você sabe que esse acordo o Cris fala é pra ele mesmo, claro, viu, gente? Claro, eu tenho algumas técnicas, porque às vezes assim, ó, depois do almoço, dependendo da carga, essa noite que eu dormi pouco, eu acho engraçado, eu tenho que falar com quem? Eu tenho que falar com o subconsciente, porque ele manda algumas coisas, me trai. Não dá nada esse subconsciente. Você acha que tá tudo legal aqui, ó, mas o sub diz assim, ó, o que tu acha? Eu que sei da tua energia. Eu digo assim, acorda, menino! Tava aqui agora falando, nossa, dormi tão pouco essa noite. Mas acorda mesmo, viu? Eu sei que depois do almoço dá aquele soninho, acorda, porque o assunto de hoje é muito legal e principalmente aí, ó, pra você, né, nós aqui também, mas pra você saber administrar os conflitos entre família, que é onde tudo começa. E eu quero até perguntar pra nossa especialista por que a gente tem, assim, uma facilidade tão grande em brigar com as pessoas que são mais próximas da gente, entendeu? Devia ser o contrário, a gente devia cuidar mais de quem tá próximo, de quem tá com a gente todo dia. Não que não devêssemos não brigar com as outras pessoas, mas entenda. Em equivalência de sentimento, né? A gente machuca quem a gente mais ama. E será que porque eles têm a versão real da gente? Será que você tira as máscaras em casa? Pode ser, porque a gente também se permite ser
quem verdadeiramente somos Sim. com as pessoas que a gente convive. Exatamente. E talvez na questão da sociedade a gente justamente deixa essa carga no interior. Porque a gente quer bancar de bom moço, boa moça, E dá vazão, sabe aonde? Naquela pequena coisinha de um brinquedinho que você pisou do brinquedinho que cortou o dedo, mas é um inocente que tá ali. Ou quando talvez chega um cartão diferente, né? Um boleto, aí eu já não posso falar porque eu tenho que segurar acho minhas emoções. desnecessário. Essa coisa de cartão aí eu acho desnecessário. Por quê? Cartão e boleto. Não se briga. Não se briga. Não se fala nesse assunto. Claro, verdade. Paga a conta. É isso aí. Isso é que é bom. É isso. Não deixa chegar na minha mão. Paga antes. Paga, chega assim, ó, pago. Eu acho que tem que pagar feliz, Cris. Feliz que você pensa assim, poxa, olha só, minha mulher tá aqui investindo nela, na nossa casa. Ela tem que investir nela, ela tem várias coisas. Agora, quando a gente usa razões para justificar as emoções, porque se merece, ela merece tudo e muito mais. Dinheiro vai. Agora o Cris tem condições, Brasil, para isso? Dinheiro vai e volta. Dinheiro vai e volta. Vai, não, larga não a mão. Não tem mais troco, agora só Pix. Só vai. Não tem mais nada assim, ó, te dou uma de 10, uma de 2, não tem. Eu vou um dia normalizar a questão de não se discutir por boleto nem cartão de crédito. Verdade. Principalmente se a pessoa com quem for brigada for a mulher. Não, mas eu não brigo, não. Eu tento planejar só e a Silvia melhorou 90% da questão dela de Mas sabe uma coisa que é confortável às vezes pra gente como mulher? É que talvez a gente dá uma extrapoladinha, a gente sabe que tem sempre aquele cara que vai segurar a onda, entendeu? Pô, até tocou meu coração agora, hein? Acho que é por isso que a gente... É assim que as pessoas me deixam pobre. Parabéns, cara. Eu admiro vocês, porque vocês sempre estão segurando a onda. Cara, já me pegou um Pix aqui de 50 contos. Tem certeza? Se pedir agora, eu dou, hein? Fui tocado no coração. Olha! Veja só o que eu conquistei, Brasil. Conquistei atingir o coração desse homem, que não é fácil. Mas vamos lá receber a nossa especialista. A gente já tá brincando aqui, porque ela é de casa, é prata da casa, já é nossa íntima. Então hoje nós vamos abrir os nossos corações para entender esse assunto sobre comprar briga. Vilma, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, tudo bem com você? Está de volta, Cris? Voltei. É verdade, foi boa viagem, né? Foi boa viagem. Ai, olha, foi uma benção. Tô para voltar de novo. Portugal? Esperando só a Patrícia agora aí. Mas será que ela vai levar você e não vai levar eu dessa vez? Não, agora as duas vai ser os dois agora. Chocada. Vai dar tudo Prazer, certo. Né? Né? Bom, tem que ser um para um, outro para outro. Tô brincando. Quem for vai ser muito bem recebido lá no país, vai trazer conteúdo e tá tudo certo. Vilma Botassin é neuropsicóloga e é muito legal ter você aqui com a gente mais uma vez. Vamos começar entendendo então, Cris, por que isso... Eu tô louco para saber, eu tenho muitas perguntas. Por favor, se eu ficar aqui, até vou preparar aqui para saber o porquê que acontecem essas coisas. No passado, não hoje, que hoje você é um novo homem, no passado você já foi desses que gostava de comprar uma briga? Sim, com certeza. Eu já falei para vocês a questão do trânsito. Então, se você não lutar com você mesmo, a melhor versão de você mesmo é aquela que mostra. Você tem que matar uma versão. Só que todo dia ela ressuscita, sabe? Você deve dirigir bem, né? Eu dirijo bem. Só que a questão toda da ansiedade, onde você tem mecanismos e pontos, você tem que achar que o outro tem que dar o pisca no momento certo ali, né? O sinal, você tem que ter uma velocidade, o caminhão que fica em uma zona que não está. Então, isso é terapêutico, você tem que colocar. E aí foi tendo a minha família dentro do carro e o meu filho atrás, enxergando essas coisas. Aí você pensou, quando o Davi nasceu, eu tomei essas decisões de mudar. Então, porque eu também casei com a Silvia, então são 10 anos que a gente foi lutando com isso. Existe esse Cris lá, mas ele já perdeu, já é fraquinho. Que bom. Que bom. Fraquinho. Vilma, então vamos tentar entender. Isso acontece de repente porque, por exemplo, o Cris dirige super bem, talvez não tenha paciência com quem seja um pouco mais desatento aí no trânsito, não dirige muito bem. É uma questão de temperamento, de personalidade, ou existe alguma coisa neural meio viciante na questão da briga? Existe? Sim, existe sim. É toda uma parte neuroquímica, né, do cérebro, né? Então, o que acontece? Nós temos lá os nossos hormônios, né, neurohormônio, aí nós temos a pituitária, que é a hipófise, que ele que vai liberar, nós temos um sistema límbico, o sistema límbico não é de amígdala, nós temos a amígdala não é de garganta, a amígdala é cerebral, e aí tem a amígdala, e aí tem também o hipocampo, nós temos que vai liberar eu diria assim, os neurohormônios, né? Que, na verdade, que no momento da briga, o que pode acontecer? Acontecer assim, aí vai mandar um comando para a hipófise e essa hipófise vai falar assim, dependendo de como a pessoa foi criada, do contexto familiar e de como ela desenvolveu toda aquela questão desde a infância, ela vai ter o pavio curto, né?
E aí, o que acontece? Sabe aquela pessoa que tem uma baixa tolerância à frustração? Pelo que o Cris está falando, ele tinha uma baixa tolerância à frustração. No sentido assim, peraí, esse cara está dirigindo errado, eu estou certo, sabe? Então, assim, cada pessoa tem uma singularidade. E por conta disso, o que acontecia, vou colocar você como exemplo, no cérebro dele? Ele liberava cortisol, neuroadrenalina, adrenalina, entendeu? Aí explodia. E aí, o que acontece? Ele explodia. E aí, uma mensagem para o córtex pré-frontal em que dizia assim, peraí, não deixava ele ter um raciocínio rápido para ele se acalmar, respirar fundo, se acalmar, porque já vinha a explosão. E aí seria assim, planejamento e organização, e a memória de curto prazo não dava para ele a oportunidade de ele parar e sossegar, entendeu? Gente, que coisa. E sossegar. Então, assim, tem muitas pessoas que são assim. E que todos esses aí são os hormônios do estresse liberados pela suprarrenal, certo? Que fica acima do rim. E aí, o que acontece? A pessoa explode e demora praticamente 2 segundos. Como é rápido. E aí, a gente pensa assim, por isso que a gente né? fala assim, olha, as pessoas falam assim, mas naquele momento de explosão foi tão rápido, e agora já estou calmo, mas por que eu fiz aquilo naquele momento? Certo? Mas aí tem a frustração, não é? Porque não estava conseguindo fazer com que aquele outro fizesse alguma coisa diferente. Quando a gente está no trânsito, a gente tem N coisas que pode acontecer, contingências. Eu diria assim, contingências, né? E essas contingências nos afetam. E aí vai liberar esse cortisol, dependendo do grau de ansiedade. Você já me passou isso, a questão da ansiedade. Sim. Que, na verdade, é assim, a ansiedade é uma tríade em que tem... Primeiro tem o pensamento, depois tem o sentimento e depois vem a emoção. E a emoção, nesse caso da raiva, nesse caso da raiva, ela explodiu, que foi uma emoção, né? E aí onde a pessoa perde o controle. Por quê? Porque ela não tem uma solução imediata para aquele acontecimento. E eu penso que, na verdade, assim, o lobo frontal parece que parou de funcionar. Sabe? Tem aquele momento de explosão. Parece que a pessoa fica cega, né? E tem até um dizer popular, nossa, fiquei cega de raiva. Isso que eu ia perguntar agora, parece que você estava aqui num eixo. Por exemplo, às vezes não existe lógica. Não. Porque acho que nunca existe, não, né? é porque, eu não sei porquê, tipo um exemplo. Claro, foram 10 anos atrás, né? Mas tem aquele tendão de Aquiles que era só a direção. Sabe porque eu sempre fui aquele cara de brincar, dificilmente você vai me ver chateado, apesar de ter dores. É muito tranquilo, mas parece que na direção mudava algumas coisinhas nessa questão toda. Não sei se fui criado com algum game que tinha aceleração e alguma programação de qual a velocidade que se tinha a ter. Eu queria te perguntar uma coisa também, doutora, a respeito, tipo, depois eu fiz uma reforma alimentar para uma doença, enfim, perdi 34 quilos, mas eu usava muito cafeína. A cafeína é um estimulante. E aí o que acontece? Eu acredito que boa parte da minha vida, e às vezes a gente não acredita nisso, até vir uma doença, a gente mudar toda a alimentação. Foi um presente de Deus, até eu falo, foi uma doença, uma benção num pacote feio. Foi uma doença. Permissão. Foi uma permissão de Deus nesse quesito. Mas ao tirar a cafeína, fazer uma reforma alimentar, depois, claro, cada um tem a sua fé, acrescentar a questão espiritual. Mas pergunto, questão química. Você tem aí, às vezes, 4, 5, 6 xícaras de café numa manhã, você pega uma direção e você está ali com cafeína, né, circulando no corpo. E você já tem uma tendência à ansiedade. Afeta, sim, porque, na verdade, a cafeína, os energéticos, tem vários alimentos que, por exemplo, a Coca-Cola, certo? Refrigerantes, por conta, eles têm, assim, são estimulantes. É tanto que uma pessoa que tem algum problema, por exemplo, a ansiedade muito alta, não é aconselhável ela tomar café. Não é aconselhável, porque ela tem que ter o equilíbrio. E tomando o café, o que vai acontecer? Vai estimular mais ainda. Tem pessoas que tomam de boa, tomam 10, 20 café, mas se a pessoa já tem uma ansiedade, ela vai estar tendo um estimulante para poder isso. Tem pessoas que tomam café o dia inteiro e depois não dormem. Tem pessoas que tomam, eu conheço pessoas que tomam café e são super explosivas. E aí eu falo assim, mas será que se você diminuísse um pouco, não seria melhor, tal?
Ah, mas eu gosto. Tem gente que gosta dessa adrenalina. Sabia que tem gente que gosta de viver em conflito? Mas, eu acho que tem gente que tem prazer em viver em conflitos, em brigar, em estar sempre assim, com cortisol na cabeça. Na questão do café, vou dar só para passar para você que a gente tem uma personagem, eu não sinto nada com eu vim de um estado, né, o gaúcho, não sinto falta da carne, nem do glúten, nem da lactose. Mas o café, porque eu acredito que ele é viciante. Né? Ele vai em situações que a carne não vai e tal. E para mim foi como tirar algumas coisas, o pensamento acelerado que eu tenho, né? Então para mim foi muito importante. E não só no trânsito, na vida inteira, aquele que não controla a sua boca, não controla as suas emoções, eu acredito, né? Mas agora a gente tem alguém que está chegando na nossa sala aqui, hein, Suzane? Isso aí, hein? É para chorar ou para sorrir. Quem conseguiu sorrir, né? Quem não chora. Agora eu vou chamar aqui, vou ter o prazer de chamar a Daiana Moreira. Ela é jornalista e olha só, até que com ela não caça muita confusão não, mas se alguém fizer alguma coisa com alguém que ela ama, minha filha, essa mulher vira uma fera, principalmente se for irmã mais nova. Aí que essa mulher pira e vira 300 feras em uma só. Dai, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Suzane, tudo bem? Cris, doutora Vilma, prazer estar aqui mais uma vez. Dai, eu adorei essa descrição aqui quando falou que você vira uma fera, né? Que é para defender os seus. E eu sei que você tem uma ligação muito forte com a sua irmã. Quando é com você, tipo, você passa de boa mesmo? Passo. É muito, muito raro eu assumir uma briga quando o motivo sou eu. Eu absorvo, eu abstraio, eu durmo e pronto. E se eu tiver que sentir, eu sinto pra mim. Uhum. Principalmente se for uma coisa que eu saiba, né, ou que eu acho que eu tenha razão, tranquilo. Comigo, a coisa vai mais tranquilamente. E o que então, se for com outra pessoa, né, se tem aqui a sua irmã, imagina outras pessoas que você ama, quando acontece isso, você já se explode, você parte pra cima na defesa mesmo? Depende da situação. Normalmente, se for com a minha irmã, geralmente sim, a resposta vem muito rápida. Eu estava vendo o Cris falando, né, que o pensamento é muito acelerado, eu tenho um pensamento muito acelerado. Então, assim, são 10 respostas enquanto você está me contando uma coisa. Então, quando é com a minha irmã, parece que existe uma caixa de respostas e de reações prontas. De assim, falou com ela, eu já... Ô Dai. Instantâneo. Dai, eu entendo. E eu faço essa questão toda terapêutica também com essas caixinhas, né? As caixinhas que a gente tem domínio, a que a gente coloca na mão de Deus, diz, pai, toma aqui, que é tua, me ajuda, né? Não, segura na mão de Deus isso. E vai, porque às vezes... Agora eu queria te perguntar, porque eu tenho também um amigo que é muito parecido com você, assim, nessa jogada toda. E essas pessoas têm um coração enorme porque amam. E é uma benção, sabe? Muito. E eu sou aquele cara que abraça quando tá brabinho, aí acaba acalmando, assim, né? Alguns até choram depois. E eu te pergunto, a doutora estava fazendo um desenho, né, de como isso acontece na nossa cabeça e como é rápido, 2 segundos para uma explosão. Pergunta a você, e você já teve aquele momento que você disse, gente, acordar a Dai Leoa, eu me arrependi, eu vi que não era muita coisa. Sabe quando você faz Tem dias que tá tudo ok, tá tudo certo, equivalente, mas tem dias que sabe que você passou daquela linha e disse, gente, foram 2 segundos. A famosa tempestade no copo d'água. E aí você passou longe da linha tênue, sabe? Você puxou forte, você cortou fundo. Já aconteceram várias vezes e como geralmente, em razão das outras pessoas, as pessoas não ficaram ofendidas, mas eu passei da linha e muito, porque eu fiquei extremamente ofendida. Ver a minha irmã e amigos também, quando são amigos muito próximos, eu não tenho inimizades, não tenho. Eu sou normalmente uma pessoa extremamente expansiva. Eu não lembro se Suzane lembra de mim na faculdade, mas eu sou uma pessoa... Exatamente. Todos já morreram, né? Você conseguiu aniquilar com todos, sabe? Não, a Dai sempre Mas eu sou uma pessoa extremamente tranquila, extremamente brincalhona. Então, assim, essa pessoa muito amorosa, muito carinhosa.
Mas, quando fazem com a minha irmã ou com os meus amigos, eu perco a amizade. E como Então, que é esse jeito? Eu tenho pessoas que eu não tenho mais ligação ao ponto de falar assim, olha... E normalmente eu sou a pessoa que avisa. Eu falo, olha, se você sacanear essa pessoa aqui, vai acabar o vínculo comigo. E é muito engraçado que eu convivo com essas pessoas e eu chego, boa tarde, gente. Porque eu não me dirijo diretamente à pessoa, até porque eu já avisei e não é mais do ciclo da minha amizade. Porque se fez com as pessoas que eu amo, eu tomo muito pra mim. Mas é muito. E às vezes eu estouro, igual, né? Eu passo da linha e uma vez que eu passei da linha, eu me arrependo de ter passado da linha, mas eu já tinha avisado que se magoassem quem eu amo, não tinha volta e normalmente não tem. Que bom. O bom é que você dá o recado antes, né, Dai? Se alguém pisa na bola, já foi consciente. Mas como que isso geralmente acontece, assim? Em quais circunstâncias essa compra de briga que você faz? É injustiça? Injustiça. Em situações de injustiça? E nessas situações de injustiça, eu já comprei briga com gente, aliás, com pessoas que eu não conheço. Sabe essa história do ônibus aí? Que você vê uma situação e não consegue ver aquela injustiça? Já levantei e já comprei briga. Tanto que do mesmo jeito que eu faço amizades em ponto de ônibus, eu compro briga também. Mesmo com a pessoa que você viu ali na situação, que não necessariamente alguém que você... Eu não dou conta de, por exemplo, a pessoa tá lá fazendo injustiça com a outra, eu não conheço nenhuma das duas, capaz. Gente, chega, sabe essa coisa aí que a doutora estava explicando, que isso aqui acabou, cega. E aí eu levanto e digo, olha, você não tá achando que tá errado isso, não? Por que você tá fazendo isso? E é assim, quando eu percebo, eu já fiz. Já foi, né? Aí depois eu sento e fico. Mas olha só... E um negócio que não é meu, entendeu? Entendi. Mas é que ouvindo você falar, ainda mais quando é sobre injustiça, eu não sei se o que eu vou falar é certo, mas é nobre, entendeu? Defender aí talvez alguém que não está sabendo se defender. É até mais fácil, porque muitas vezes a gente não consegue falar, né, nos defender, e é bom quando tem outra pessoa do lado que ajuda nessa defesa. Obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Foi muito legal te ver, viu? Bom te ver também, viu? Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada, gente. Gente, eu acho que eu vou ser igual a Dai, assim, quando for alguma coisa com meu filho. Não, eu acho, hein? E vale a pena salientar para a nossa audiência também, Suzane, que essa comprar briga, a gente não está falando de violência, não, tá? Ela está falando da personalidade dela, de questionamento nesse sentido, de questionar coisas. Um ônibus mesmo, ela vê uma pessoa maltratando uma senhora. Assim, gente, peraí, né? E existe, o que ela está falando, que existe um ânimo exaltado que ela pode perder um pouquinho da ciência do todo. Depois a doutora, a gente vai para o intervalo agora, né, Suzane? Porque ela pode ter um sistema questionador, mas dentro de um contexto onde ela possa ter uma saúde emocional para isso, porque talvez não seja saudável para ela, e nem a forma com que ela se expressa, talvez a mensagem não possa chegar da forma correta, embalada, né, na civilidade, porque realmente a raiva ela pode tirar alguns contextos onde você podia pegar essa verdade e entregar melhor. Falando em entregar, vamos entregar para o intervalo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Entre Família está de volta, minha gente, para uma dinâmica super legal. Agora é o seguinte, compro briga ou deixo para lá? Agora que são elas, hein, Cris? Quero ver verdades. Eu falo e a muita Vilma verdade. vai participar com a gente, hein? E hoje eu levo a vida... É que quem me conhece, quando eu falo essas coisas, o Cris era mais agitado no trânsito. Por isso que, inclusive, hoje, quem dirige meu carro, né, você sabe, né? Quem me pega e me busca aqui é minha esposa. Eu evito até dirigir. Então, já que ela gosta, né? Então, mas assim, há possibilidade de mudança, tá? Não, e agora a sua mudança foi boa, né? Foi boa. De uma coisa, talvez, assim, ruim para uma coisa boa. Mas também pode acontecer o contrário, né, Vilma? As pessoas serem tranquilas, mas num determinado momento da vida, pela força das experiências, ela ser uma pessoa agora talvez mais agressiva. Aí eu diria, baixa tolerância à frustração. A depender do que aconteceu.
Independente, uma baixa tolerância. Eu não suporto o outro, não quero conviver com o outro, e aí eu deixo aflorar, eu diria assim, os bichos que tem dentro de... Em qual lobo você vai alimentar, né? Como diz o chinês, né? Depois a gente vai tentar entender como resolver isso. Claro, Jesus no coração sempre. Sempre. Sem mas ele, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, né? Sem ele aí, ele ajuda tudo, até na terapia ele ajuda. Tudo, gente. Só Jesus para nos ajudar a amar as pessoas, independente do que elas vão fazer para você ou de quem elas são, tá? Só Jesus. Mas vamos lá, então, a nossa dinâmica para a gente brincar aqui um pouquinho. Eu tentei não olhar as situações para pensar junto com vocês. Porque geralmente eu coloco aqui no tablet o conteúdo, aí eu tentei não... Só copiei assim sem ver. Bora ver. Tô ansiosa, hein? Me fechou no trânsito. Vou começar com... Ai, Cris, essa plaquinha a gente já até sabe. O quê? Não, hoje... Me fechou no trânsito. Hoje eu deixo aqui, ó. Conseguiu me fechar no trânsito, deixa aqui. Aí eu respiro fundo e deixo pra lá. Você vai pra... Não, é porque assim, ó, eu até vou usar Lutero, né? A gente tem que colocar quando a gente tira a nossa humanidade, ou quando você, por exemplo, não deixa um cachorro ser cachorro. Cara, maior erro, você coloca lá, o cachorro quer a gente. Você tem que saber quem você é primeiro. Você é um ser humano, sei das minhas falhas. Lutero fala, eu não posso impedir que as aves sobrevoem minha cabeça, mas eu não posso deixar fazer ninho. E é essa a tendência, porque você, depois que desprogramar, se você deixar, você vai se programar de novo, porque você tem uma tendência a isso. Então, o que acontece? Você tem que respirar fundo e dizer, vamos lá, saber o teu caminho, vai passar, eu já sei como funciona, como eu fico bravo. Então, vem, passa os passarinhos aqui, ó, e aí eu não deixo fazer ninho, digo assim, olá, meu querido, tudo bem? Entendeu? Jesus te ama, tá? Agora, é todo dia que você consegue fazer isso? Não é. Não é. Não é todo dia. Então, eu vou pegar carona nesse negócio todo dia para dar a minha resposta. Geralmente eu tenho uma tolerância altíssima no trânsito, porque também eu sou uma pessoa um pouco desatenta. Dirijo bem, porém, minha cabeça vive sempre nas nuvens. E por viver nas nuvens, às vezes eu esqueço de aterrissar, né? Só vou indo assim, de repente, ops, nossa, um sinal, ops, um carro, entendeu? Então, minha tolerância costuma ser alta. Mas se é um dia que eu tô com muita pressa, naquele dia mais estressado, aí eu fico assim, caramba, não é possível que todos os carros hoje vão resolver atravessar na minha frente. Entendeu? Mas não necessariamente talvez com a pessoa, porque eu entendo. Mas é com a situação de que parece que está todo mundo impedindo o meu lance. Eu vou te pegar da mão que... Mas eu deixo pra lá, porque eu também morro de medo de morrer no trânsito. Todo mundo está assim, né? Você tem que saber direitinho, porque o trânsito é isso. Tem que respirar, né? E aí a escolha de onde você mora contribui. Tipo mesmo, 6 minutos para quem está na Novo Tempo. Minha mulher dirige. Olha que paz. Você vai fazer... Não estou fugindo da briga. Estou condicionando minha mente para desprogramar isso aí. E aí, quantos anos já passou? Pronto, ensinei ela a dirigir. Tem o Davizinho. O Davizinho é o meu maior incentivador. Ele está no fundo e eu sei que ele está olhando para mim, gente. Eu quero que ele seja um homem do bem, que dirija bem. Então, o que acontece? Nos últimos anos, aí tem o que vai fazer 8 anos, ele foi meu incentivo. Então, está tudo em casa. Bens a Deus pelo Davi, hein? É. Mas geralmente eu deixo para lá porque eu também não gosto de caçar confusão e muito menos levar um soco no meio do trânsito. E aí, Vilma? Ok. Deixa pra... Não, primeiro vamos saber o que a Vilma faz. Eu deixo pra lá. Eu fico pensando. Calma. Eu fico analisando. Coitado, também deve estar estressado. Não, e com essa voz também, é uma paz. Gente, que passa. Mas o certo é deixar pra lá, né, Vilma? Deixar pra lá, porque você não sabe. Eu sempre falo, assim, meu marido, ele fica nervoso, mas ele se acalma pra dirigir. Ele fala, puxa vida, por que ele agiu assim? Eu falei, você já parou pra pensar? Vamos analisar. Por que ele está com pressa? Pode ser que esteja atrasado, pode ser que seja um filho doente, pode ser qualquer coisa. Vai comprar um remédio na farmácia. Nossa, você tem sempre uma resposta? Falei, claro, pode ser N coisas. Você não é o outro, então tenha paz. Quer chegar mais cedo? Quer chegar mais cedo em algum lugar? Saia mais cedo. Saia mais cedo. Então, a gente tem que procurar estratégias para que a gente possa ter uma vida mais calma, né? Mais suave. Porque, assim, no trânsito, dentro do ônibus, como ela estava falando, as pessoas são singulares. Então, você não está dentro do outro para conhecer o outro, para saber o que o outro está sentindo. Muitas vezes, até na igreja, a pessoa passa ali e não olha para sua cara. Aí você fala assim, poxa, passou por mim, mas você sabe como é que foi a noite dela? Será que ela não passou a noite em claro? Vocês viram uma propaganda que teve, fizeram propaganda sobre a igreja? Vilma. Os dois estavam brigando no trânsito, brigando para cá, uma disputa, tal. Quando chegou, os dois estavam indo para a mesma igreja. Ai, misericórdia. Nossa. Coloca no YouTube, você vê. Eles estão disputando no trânsito, assim, ó. E aí a câmera pega um dentro do carro, que tá aqui. Aí quando vê o outro deu o sinal assim, ó.
Estavam indo para a mesma igreja. Mas não importa, a gente está no que mesmo lugar, a gente mora no mesmo mundo. Sim, mas gostei do que a Vilma falou. Acho que cada um carrega a sua luta e a gente tem que ter mais empatia nisso aí, né? Vamos então para a próxima. Tchararam. Passou na minha frente na fila do caixa. Gente, são situações que eu acho que depende do humor da gente, de como a gente está no momento. Porque quando você está bem, em paz, bem zen, você é tolerante. Agora, se você também está apressado, se você está naquela agonia, estressado e alguém fura a sua fila, aí você... Ai, não, né? Não, eu desci do carro, a minha luta é ali, graças a Deus tenho vencido nos últimos anos, mas desceu do carro, eu só penso assim, né? Quase sempre alguém vai falar na fila que não vai ser eu, né? Porque eu acho que o mínimo que a gente deve fazer é ter um conceito civil pedagógico. Então, como eu já estou calmo, está tudo tranquilo, eu pergunto, meu querido, aqui a fila aqui, começou aqui, está tudo certo, ok. Aí se ele xingar, ok, não, fica tranquilo. Mas quase sempre eu não preciso falar nada, porque tem alguém à flor da pele que já faz isso, que vai falar. Então, isso para mim é mais tranquilo. É tipo assim, a pessoa quando está mais ansiosa, fecha muito a questão do raciocínio. Nesse caso, como eu não estou bem tranquilo, então é mais tranquilo, mais de boa, assim. Para mim também, geralmente eu falo assim, oi, eu sou a última da fila. Eu falo assim, oi, eu sou a última da fila. Bem fofa. Vilma, você também deixa para lá, né? Eu deixo. Não, a Vilma com certeza nessa passa e mas, com assim, análise eu deixo mesmo, faz... mas eu deixo mesmo. Mas eu quero contar um caso de um garotinho de 4 anos. Ele fez o show, que ele foi no consultório e fez o show, né, com uma outra colega, né. E aí, ele depois, que ele passa na área da neuro comigo, né, 4 aninhos. E aí ele falou, tia, você trouxe aquele livro que a mamãe vira monstro? Eu falei, que livro? Porque tem um livro que fala assim, a mamãe virou monstro, porque as crianças fazem muita bagunça. Em que a mãe está dirigindo e ela fica verde, né? Aí ele falou assim, tia, eu fiz tanta bagunça, meu papai ficou muito nervoso. E aí, ele ficou igual aquela mãe. Você trouxe o livro para eu ver? Você acredita? Olha a noção dele, com 4 aninhos, né? Então, você viu... E é isso que você falou, que o Davizinho, ele percebe, né? Se tem alguma coisa que não está legal. Então, assim, eles têm essa percepção, não é? Muito. E eu diria que muito aguçada. E é no concreto, né? E é bem no concreto, né? Você me empresta? Eu falei, ai... Não, e eu vou dizer uma coisa para você, sabe? O território para isso ser saudável é quando você chega para sua esposa e diz assim, olha, eu apresento as minhas falhas. Quando você chega nisso, é tão bonito, você diz assim, olha, isso aqui eu preciso de ajuda, né? Me fiscaliza nisso aqui. Aí o que acontece? Uma pessoa que te ama e vai te cobrar, não daquele negócio, sabe? Aquela cara, sabe? Mas que te olhe sabendo da dor que você tem. Não é todo mundo que acolhe, sabe? Mas se você no teu lar conseguir fazer isso, porque nós somos imperfeitos, você vai conseguir melhorar. É que também, na maioria das vezes, né, Cris, a gente não admite que isso é uma falha e que a gente quer melhorar. Geralmente a gente arruma desculpas para as nossas falhas, para não nos mostrarmos... frágeis, vulneráveis e errados. Errados principalmente, porque ninguém quer estar errado. Nós temos mais 2 situações, a gente vai mais rapidinho por conta do tempo. Então, pode colocar a produção, por favor, na tela. Fez bullying ao meu filho. Olha, não aconteceu ainda, mas eu sei que isso vai acontecer. Então, eu já vou colocar aqui, compro briga, porque eu já me preparo, eu já tenho até alguns discursos na cabeça já prontos para esses momentos. E eu não sou uma pessoa tão corajosa para brigar, não, tá? Mas pode ser que nessa situação a coragem venha para eu falar as coisas. Porque eu tento, sei lá, tem uma coisa em mim que é uma outra pessoa, entendeu? Eu não posso simplesmente xingar e, sabe, chegar na outra pessoa. Eu tenho que ter esse respeito. Mas eu acho que numa situação com meu filho, talvez eu perca essa sensibilidade. Eu vou colocar aqui também, eu compro briga, já aconteceu algum contexto, e mais uma vez eu coloco para você, comprar briga a gente não está falando de violência não, né? E até eu trocaria essa palavra para não passar essa imagem para você. Mas qual comprar briga? Primeiro eu tenho que... eu quero um mundo melhor para meu filho. Não, você tem que ter um filho melhor para esse mundo. Você tem que preparar ele. Então, eu preparei meu filho. Filho, quando você tiver um problema assim, conte para a gente. Ele chegou, olha, chutaram minha perna. Aí eu disse, não, só um dia. Chegou no segundo, chutaram novamente. Só que eu faço uma avaliação porque se é onde você mora e você vê também o pavio de uma mãe, que você vai criar uma situação... tão grande que vai atrapalhar o dia a dia dele. Então, se você ama ele, você tem que fazer cálculo, não com as suas emoções. Colocar na mesa de como você vai dialogar para pegar essa situação do modo correto. Porque você se estressa com a mãe, as crianças já não brincam. No outro dia, eles estão tranquilos.
Então, procuramos, eu e a Silvia conversamos, oramos, conversamos um pouquinho no menininho, porque eu também não gosto que alguém fale com meu filho sem minha autorização. E demos um toque. Não é legal. Eu fui o contrário, não gosto que o Davi te chute, tá? O dia que se ele fizer isso com você, você me conta. Eu não falei que ele tinha chutado Davi, tá bom? E igual, você tem que parar de lutinha. Quando for lutinha, ninguém para machucar ninguém. Passou. Se você resolver as coisas na flor da pele, vendo um machucado na perna do teu filho, fala com a mãe que não vai entender. Eu sabia que estava passando por alguns problemas complicados. Então, o que acontece? Coloque na mesa tudo para você ver o ser humano que está lá. De repente, uma mãe que está mãe solo, tem complicações, teve pandemia. Então, aconteceu. E a gente resolveu em uma semana. Cris, que está faltando corpo mole. Eu digo assim, depois que você machuca as pessoas, não volta mais. Então, eu compro briga, mas dessa forma aqui. Correto. Deixa pra lá? É que o bullying é difícil. Quando mas é o bullying eu sempre mesmo... aconselho as mães, vai até a escola, conversa com a coordenação da escola, sabe? Para poder chegar num acordo, para saber o que está acontecendo, sabe? Eu sempre oriento assim, mãe, não adianta brigar, porque depois eles vão estar sozinhos no pátio e vai ter briga de novo. Então, é melhor você ir na escola para você avaliar isso que você fez. Avaliar o que está acontecendo, por que aquela criança está agindo daquela forma, não é? Eu atendo em ONG, e na ONG é pesado, né? Então, eles brigam muito. Então, a gente tenta fazer com que eles tenham um bom relacionamento, né? E esse relacionamento tem muito a ver com o olhar do outro, né? Se colocando no lugar do outro, né? Muito. Então, assim, eu sempre falo assim, e se a gente trocasse? Se ele fizesse isso com você, como você se sentiria? Tanto é legal que eu acabei de lembrar de um episódio rapidinho aqui na escola do Otto, que ele reclamou que um coleguinha bateu nele. Então, eu fui na escola tentar entender e perguntar para a professora se aquilo estava acontecendo. E ela falou assim, olha, não chegou a bater nele, mas tem uma criança assim, assim, assado, com um comportamento agressivo que chegou pra gente agora. Mas a gente está lidando com o caso, ele está com alguns problemas em casa, na família, e ele tem demonstrado esse comportamento. Mas a gente não vai expulsar e colocar margem, a gente está tentando incluir, protegendo as crianças, mas incluir ele. A partir daquele momento, eu fiquei tranquila. Porque eu também entendi o contexto desse garoto. E senti confiança na professora de que ela estava protegendo as outras crianças. Legal. Então, eu falei, cara, essa criança está sofrendo. Entendeu? Então, assim, eu fui para entender. É que agora, num contexto de bullying, né, aí para mim já é bem mais pesado, né? É bem mais pesado. Bom, mas enfim, vamos à última situação. A diretora está pedindo, daria pra gente falar tanta coisa aqui, né, sobre essa coisa com o filho. Bora lá, então. O último. Fala comigo como se fosse o dono da razão. Houve um silêncio aqui, eu tô pensando. Gente... Olha, eu acho que eu sinto que eu tô numa mudança de fase aí dos 34 para os 35. Geralmente eu deixaria para lá porque gente que quer ser o dono da razão não vale a pena. Mas ultimamente eu tô ficando meio defensiva de mim mesma, então eu acho assim, a pessoa não tem que chegar gritando em mim. Tá achando o quê? Tá pensando o quê? Rapaz. Sim, sim. E a pessoa que chega fazendo isso para mim, no olhar eu já vejo, eu disse, o que você falou mesmo? A pessoa falou muito alto e tal, né? O que você falou mesmo? Aí eu disse, não, mas não ouvi, por isso mesmo que eu não entendi, a informação não chegou com o tom da tua voz e tal. Mas vamos sentar, né? Agora, é recorrente, então eu tento analisar, né? Mas chega um ponto que depende muito, é uma situação complicada. Essa pessoa é sempre assim? Eu vou lidar com ela diariamente? Que tipo de contexto, que posição ela está na empresa. E se for sempre assim, uma hora a gente abandona essa pessoa, né? Porque... Não porque na verdade, o que acontece? Tem pessoas, ninguém gosta de mim, você vai se afastando. Talvez essa pessoa não tenha nem noção de si mesma, né? Nessa questão toda, não tem um conhecimento sobre ela mesma e acha que está tudo bem. E tem gente que vive numa bolha unitária de ilha e convive. Uma bolha unitária. Porque sabe aquele negócio que... Só ela e ela mesma ali consegue brigar também. Então, depende do caso, né? Tem coisa que eu deixo para lá e tem coisa que você tem que se posicionar, meu querido. Hoje em dia, senão você vai ter um contexto emocional interno e se posicionar, comprar briga, é tipo, vamos conversar? E tem pessoas que, esses dias até eu estava falando, como você resolve as coisas com o arrogante? O arrogante, você não pode chamar a atenção dele no meio de todo mundo. Não pode. Você tem que tirar ele daquilo ali em outro momento, porque aquele ali é o palco do arrogante. O palco do arrogante é quando ele está cercado de pessoas. Então, você tem que ter habilidade, porque você vai fazer isso, ele vai alterar mais a voz dele, porque essa essa emoção, ela está aqui. Existe uma emoção secundária quase sempre no arrogante, um hiato ali, que ele consegue se expressar e aquilo ali é uma defesa que ele tem. Então, quase sempre o arrogante, se vale a pena
você chama ele fora, acho que a doutora que pode conduzir esse momento muito mais... É terapêutico, né? Então você tem que Porque conduzir. tem gente que é muito explosiva. Né? E aí você vai... A pessoa começa a gritar com você e fala, quando você se acalmar, a gente conversa. Cortou barato. A gente conversa. Mas você... Não, quando você se acalmar. Porque quando ela se acalmar, passou aquele momento de explosão, ela vai se acalmar em algum momento, né? Aí chegou a hora de você conversar com essa pessoa. Sobre isso que você falou, o que você avalia? O que você entendeu quando você estava falando daquele jeito, né? Então, a gente tem que ter sabedoria. E isso a gente aprende desde criança na igreja, né? Não, e é legal. Sabedoria, não é? Agir como Jesus, não é? João era explosivo, né? O filho do trovão, né? Paulo também era explosivo. Pedro cortou a orelha do soldado. Imagina a gente sair cortando a orelha de todo mundo. Dá vontade, mas não pode, tá errado. Não ia ter quase ninguém com a orelha, eu acho, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Peraí, tá explosivo, tá gritando, não vai ter tá Jesus berrando. Pra colar a orelha, né? Peraí, até no relacionamento, eu faço terapia de casal. Tem hora que ficam gritando e cada um quer ter a razão. E, na verdade, cada pessoa, cada ser humano, traz 50% do que aprendeu com os pais, com a família, não é? Para uma vida a dois, ou para uma empresa, ou para um relacionamento, tá? E numa empresa você é um número. Você é um número. E o número é descartável. Vai ficar explodindo para ver onde você vai. Vai lidar como você lidava lá, né? Não é? E outra, e não é fácil lidar com esses 50%, né, doutora? Até você desprogramar, colocar na caixinha, formar família, um casamento com 2 malas e formar uma só, né? Tem que ter muita conversa, né? Tem muita coisa. Então, assim, cada um quer ter a razão, ser o dono da verdade. Então, nesse momento, é hora de você falar assim, olha, quando você se acalmar, vamos conversar sobre esse assunto. E convida para dar uma volta de helicóptero. Como é que é uma volta de helicóptero? É ver a situação de cima. Isso. Tipo, ó, é uma sogra. Olha, você está vendo ali, ó, aquele homem ali, aquela mulher. Eu amo ela. Eu gosto dela, tem sentimentos. Se você gosta dela, olha que a gente está perdendo. Aquela volta de helicóptero. Tirou do palco. Avaliou a cena que ela fez, né? Porque é uma cena, porque a pessoa tem uma cena. É complicado também, vou discordar um pouco de vocês, assim, de manter essa questão dessas falas tão calmas, né? Dá vontade de pegar a Vilma, colocar ela num remix e colocar um pontinho no ouvido na hora que acontecer e tipo, quando você se acalmar, a gente conversa. Porque não é isso. Geralmente, quando uma pessoa topetuda, e a gente está na última questão aqui, quando uma pessoa topetuda vem falar com você, ela já te inflama também. Porque você se sente extremamente invadido, né? De uma situação em que você não olha assim com tanta piedade. Você já olha tipo, opa, mas por que você está falando assim comigo? Entendeu? Essa é a nossa reação. Então, aí já inflama os nossos nervos, porque já aciona um negócio assim de defesa. E aí é onde você tem que lidar com aquele turbilhão ali. Por mais que você tá lá quietinha no seu canto, super zen, quando alguém chega assim na lata... Mas difícil. aí é onde tem a avaliação. Por isso que a gente estuda psicologia, neuropsicologia, não é? O que você vai lucrar com isso? Não, são o contas que vai te agregar? Nada. Um baita de um estresse, uma baita dor de cabeça. Aí eu sempre falo assim, por que você tem que ser bélica como o outro é? Não é? Ser bélica no sentido de se armar também, né? Isso. Porque a pessoa vem com um lixo, né? Aí você tem que pegar o lixo e deixar com ela, assim. Agora, nem sempre a gente vai conseguir, né? Então, isso que a gente está falando aqui não vai vender uma utopia. E às vezes nem sempre a gente consegue, inclusive, chamar um intervalo na hora que a diretora pede, mas Coitada, agora eu vou fazer isso. Tá bom que a gente tem que ir, que senão o tempo estoura aqui. Entre Família vai, mas volta rapidinho. Na próxima tem mais dinâmica, hein? Não sai daí não. Entre Família volta já. Entre Família está de volta e hoje estamos discutindo aqui sobre comprar brigas, né? Tem gente que compra briga por qualquer coisa e gosta, né? E gosta, vou colocar entre aspas, porque às vezes a pessoa não curte tanto, mas ela acaba, quando vê, ela já está no meio da confusão. Então, gosta entre aspas, né? E aí a gente perguntou para os nossos telespectadores, né, como que eles são em relação a isso, se compram briga por qualquer coisa, ou se não, deixa para lá, né? Tem muita gente que, deixa para lá, né? Para que entrar numa briga? Certo, essa pessoa tá, né? O difícil, às vezes, é conseguir fazer isso. Mas vamos aqui agora ver o que o pessoal de casa respondeu pra gente. A Vilma tá aqui comigo para fazer essa análise clínica. Pode colocar, por favor, produção, aqui na tela. A primeira interação vem da Malu Perim, de Sorocaba, São Paulo. Malu, obrigada pela sua participação aqui. Ela diz, se essa briga for para defender meu esposo e meu filho ou para me defender, compro a briga sim.
desde que eu esteja certa, sem prejudicar ninguém. Gostei aqui, ó, Vilma, do que ela falou, desde que eu esteja certa. Sempre que a gente estiver certo, a gente pode entrar numa briga. Então, tem uma coisa que ela falou que eu acho super interessante, mas assim, sempre que eu esteja certa, mas e se ela não estiver certa? Então, a gente tem sempre que avaliar, eu acho que em toda briga, em toda relação, você tem que ver os dois pontos. Sabe? Porque, às vezes, a pessoa ela não está completamente certa daquilo, não é? Será que o outro também não está certo? Então, a gente tem que fazer uma avaliação do contexto da situação. E ainda mais que você não está dentro do contexto. Mas, espera aí, por que aconteceu isso? Eu sempre falo assim, diante de uma briga, diante de um conflito, a gente tem que avaliar assim, é um paradigma. O que acontece antes, a resposta e a consequência. O que aconteceu antes para acontecer esse fato, não é? E qual foi a consequência? Então, a gente tem que avaliar. Por mais que a gente fale assim, mas eu não sou psicóloga, eu não sou também apresentadora, eu não sou o Cris, não sou nada, então eu tenho que fazer do meu jeito. Peraí, mas nem sempre o seu jeito é benéfico. Então, para isso que a gente tem que avaliar no contexto, tanto de um quanto de outro. Porque eu sempre falo, existem duas faces da moeda. Sabe? A gente fica só na defensiva, eu tenho que me ajudar, eu tenho que defender. Mas espera aí. Mas será que o outro tinha razão? Então, a gente tem que fazer essa análise. Em tudo quanto é questão. Por quê? Porque senão a gente pode estar agindo com uma injustiça ou, se não tendo a sobriedade para resolver o impasse daquela questão. Entendeu? E, às vezes, nem sempre, necessariamente, um vai estar certo e o outro errado. Depende dos valores que cada um carrega, do ponto de vista, da opinião em relação àquele assunto, que dificulta ainda mais uma briga, né? Porque realmente não vai chegar a lugar nenhum. Porque você tem a sua convicção, as suas coisas, eu tenho as minhas, né? Então, a gente vai ficar aqui se degladiando por dias e ninguém vai mudar de opinião, né? Com certeza. E aí, onde eu vou lá na área de Wernicke, que é a área da compreensão. Para tanto, a gente tem que compreender o que está acontecendo, não é? Para que a gente possa ser assertivo. Então, a gente tem que usar a assertividade com a gente também, para poder usar com o outro. E isso é neurociência, é neuropsicologia, nós temos que avaliar tudo isso nesse contexto. Tem um outro detalhe que eu acho que é muito importante. Tem pessoas que vivem na briga, vivem no conflito, porque tem prazer em ter adrenalina, tem prazer, aquilo é estimulante. Celiane está dizendo o seguinte, Celiane, boa tarde. Olá, que bom participar novamente desse programa Top das Galáxias. Adorei, Celiane, esse seu adjetivo. Eu não compro brigas, minhas amigas falam que sou muito tranquila. Em um momento desses, eu tenho uma atitude pacificadora. Acredito que nesses casos a adrenalina está super alterada e a gente tem que tentar acalmar os ânimos. Mas conheço muitas pessoas que compram. E foi o que você falou sobre a adrenalina, né? A adrenalina está alta ali e ela já fez essa leitura de que, né, alguém precisa estar calmo. Parabéns, viu, Celiane? A gente tem mais interação? A gente vai para a dinâmica agora. Tá ali do ladinho, Vilma? Cris, o que você tem pra gente? Muito bem, a ideia agora, porque a gente está só desenhando esse negócio de comprar briga, falando dessa atitude, agora, vim aqui como ficar junto reagir? você. Vamos ficar pertinho aqui. Suza, não me deixe, hein, Suza? Jamais. Nesse programa que talvez que você já voltou. Jamais. Você já voltou. Ninguém entendeu a piadinha, mas vamos lá. Não, só porque muitas vezes a gente deixa um programinho no feriadinho para você, prontinho, com muito carinho, a gente grava em outro dia, que a gente tem o contexto da verdade. Então a gente se prepara até para a nossa folga, para não dar folga para você porque a gente te ama, tá bom? E agora é o seguinte, mesmo envolvendo amor e carinho, se você tem essa questão explosiva, a gente tem que lidar com isso daí. A gente vai colocar algumas situações aqui, como você reverter, né? Tipo, chegou aquela briga, algumas dicas especiais para você, ó, canalizar isso para um território pacífico. Eu gostei muito da nossa telespectadora. Eu tento canalizar para um terreno onde venha o quê? O raciocínio. Vamos tirando as emoções, vamos despindo essa questão da guerra, vamos largando as armas. E é legal você ter essa atitude. Vamos lá então? Vilma, nos ajude. Aqui a gente tem, ó, o negativo aqui, né? O joinha negativo que murchou. E a solução? E a solução. Então agora a primeira situação. Já chegue falando e seja direto, né? Essa é a situação que talvez normalmente a maioria das pessoas agiria, né? Já chega falando logo, e entendeu? Aí, pá. Você chega, o que acontece? Tá tudo ali à flor da pele, você tem aqueles 2 segundos, achei muito legal a resposta que você tem ali, porque nós temos uma neuro aqui, senhoras e senhores. Só que, porém, o que eu faço?
Agora... Deixa eu contar uma coisa antes. Conte. Você sabe que eu não sou essa pessoa que faz isso aqui, mas eu tenho na minha cabeça que eu vou fazer. Então eu ensaio todo um discurso, na minha cabeça estou assim, porque você... Ah, você faz um discurso... na cabeça. Mas ainda Na vida real não acontece. Mas não, aí na hora de colocar pra fora não se cria. Dá tudo errado. Não, é que eu não, tipo, eu não consigo ser, entendeu? Eu queria ser, mas não consigo ser. Eu queria chegar assim, eu queria. Eu posso confessar isso abertamente pra todo mundo. Gostaria. Mas aí eu, entendeu? Não consigo, porque não faz parte de mim. E já que você abriu, vou perguntar aqui. Com licença, Brasil. Não pergunta Não, muito, nada pra te intimidar. Mas um exemplo assim, ó. Você sente mais falta dessa vazão ou você ganhou em guardar algumas coisas e tratar a questão mais pacífica? Ganhei muito em guardar as questões. Mas mesmo assim, você acha que corroeu um pouquinho essa questão de não dar vazão? Não, sim. Eu gostaria de falar calmamente todas as coisas que eu gostaria de dizer, mas elas não acontecem também. Não acontecem também. Mas às vezes eu queria brigar mesmo, que era pra poder botar tudo pra fora. Sair aquilo, enfim, vamos lá agora. A neuro já pode pegar o cartãozinho dela depois aí. Eu tô olhando essa menina, precisa de terapia. Tô tentando, hein, Vilma? Agora o que acontece? Vilma, coloca o contexto pra gente, explique o objetivo antes. Então, em vez de chegar com essa questão... É isso aí, não é? É isso mesmo. Em vez de chegar antes falando... de discutir, eu digo que quero discutir? Isso. Vilma? O quê? Aqui fala assim, ó, explique o objetivo antes. A gente tinha uma opção contrária, né? Chegar falando direto. E aqui está dizendo que o jeito certo é explicar o objetivo antes. Claro, falou assim, vamos conversar sobre esse assunto? Sim. Entendeu? O que você pensa? Qual o seu ponto de vista? Não é? Aí depois eu coloco o meu, o que eu acho. Para a gente chegar num bom senso. O que você acha? Joga a pergunta. Isso. Então, eu adoro fazer pergunta. Se eu quisesse resolver uma coisa com você, eu não chegaria falando, mas chegaria, Cris, preciso conversar com você, vamos conversar? Sim. E às vezes a pessoa não está no momento e você lá chega falando, a pessoa já está trazendo uma outra DR, um outro contexto, e aí não é o momento certo. Você, olha, até quero conversar, você pode ser amanhã? Pode ser Não fala pra mim que é amanhã não, que eu morro. A pessoa chega pra mim e fala assim, ó, eu quero conversar com você, mas não dá hoje, amanhã. Brincadeira. Suzane, você vai querer no próximo aqui? Vamos lá. Vai. Vamos lá, o próximo não joinha, né? Fale assim que tiver uma chance. Mas esse jeito tá errado. O jeito certo é... Joinha. Marque lugar e hora. Que a Vilma colocou até na dica anterior. Comente, Vilma. Perfeito. Vamos conversar. Vamos marcar um lugar, vamos tomar um café. O melhor lugar para não brigar é no shopping. Você senta lá, um de frente para o outro. Vamos conversar sobre esse assunto? Eu já até falaria assim, Vilma, ó. Vamos tomar um chá, que café deixa a gente com adrenalina. Vamos tomar um chazinho de camomila? Vamos tomar um chá. O Cris vive a base de camomila. Agora eu descobri por que você tanto bebe suco de camomila e tanto pede suco de camomila. Quando eu tô assim, eu fico de molho a camomila. Melissa também ajuda, valeriana. Valeriana. Vamos lá então agora, o que não é um joinha, que é complicado, e ninguém está julgando você, tá? Todo mundo aqui já teve um momento assim, então não negue a sua humanidade, só trate isso de frente. Vamos lá. Sim, nossa. Vamos lá. Quem nunca, né? Aproveite e resolva logo tudo. Vamos embora, colocar até as questões... Tem gente que puxa uma DR da bicicleta e puxa a vizinha, o teu cachorro que mordeu, lembra da quinta série, tudo de uma vez só, porque ela colocou o quê? Deixou tudo engasgado. Mas aí vem o bom senso e vem o joinha. Deixe os outros assuntos para depois. Resolva o que está em questão na mesa, né? Nossa, que coisa estratégica. O que está em pauta, né? O que está te incomodando? Puxa vida, isso aqui está me incomodando. Vamos conversar sobre esse assunto, não é? Você quer conversar ou não? Não quero conversar. Então tá, em outro momento. Vamos refletir sobre o que aconteceu. Sabe, eu tenho meu ponto de vista, eu tenho meus sentimentos, eu também tenho o seu, né? Eu sempre falo assim. Então a gente tem que ter na paz para conversar, para dialogar. Você sabe que eu vou te falar uma coisa. Quando eu vejo as histórias de Jesus, eu fico apaixonada cada dia por ele. Sabe por quê? Não é? Ele tinha uma paz, assim, para responder as questões, sabe? Assim, envergonha a gente também, quando você vê algo... Envergonha. Olha, ele tinha uma paz, uma sobriedade. Quando ele está ali, abaixou, começou a escrever na areia ali, os pecados ali das pessoas, e a Maria Madalena ali sofrendo. Eu fico imaginando ela chorando, desesperada, todo mundo querendo acabar com ela, jogar a pedra, ele não, ali, pacientemente. Aí ele vinha a resposta, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Existe
algo tão fascinante, E não é? naquele momento que ele estava escrevendo os pecados, Gente, ele também estava amando aquelas outras pessoas, porque ele podia ter colocado palavras, exposto o pecado, e ele estava pensando em todo mundo. E você viu que Nossa. ele tinha autoridade mesmo Não na é? calmaria. Então, assim, gritar não é sinônimo de autoridade, né? Com certeza. E a gente vê assim, nós como cristãos, e você vê as passagens, e você vê, dá uma emoção, sabe? Em mim dá uma emoção de ver, eu leio, releio e falo assim, aí eu fico refletindo, puxa vida, como Jesus era maravilhoso, não é? Ele sentava, ele conversava. E com Pedro, ele fez a mesma coisa. Ele foi lá, cortou a orelha do soldado, é o que todo mundo quer fazer, né? Pegou a orelha de Malcolm lá, De Malco Pedro, não é? colocou a mãozinha no E ele- soldado do cara. Gente, Mesmo no agressor, né? Ele estava Não num é, momento Jesus? de adrenalina, que estavam vindo pegar ele de uma forma bruta, Não é? e ele ainda fez o milagre de recuperar a orelha de Gente. Malcolm, De um agressor. de um agressor. E a gente pensa assim, que pessoa maravilhosa. Jesus é o maior psicólogo do mundo. Estudo da mente, eu sou apaixonada por ele. E aí eu vejo assim, eu acho que todo mundo devia se apaixonar por Cristo, sabe? Amém. Porque ele é incrível. Quando a gente lê, a gente vê assim, puxa vida, não é? As pessoas que são cristãs acham isso, tem outros que não acham, tudo. Mas a gente vê, tirando o cristianismo, mas quando a gente avalia a humanidade, como ele tratava o outro, a gente se emociona. Sim, é constrangedor. E a não gente é? é compelido a também tentar seguir esse caminho, Com né? certeza. Aqui, Vilma, a gente tem mais uma situação. Aponte todas as falhas. É que a nossa natureza humana... Checklist. Tá, 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 tá. Metralhadora. É, metralhadora. Mas, gente, aqui, ó, o verdinho, ó. Diga o que sentiu sem acusar. Essa é uma coisa que eu aprendi aqui no Entre Família e eu acho super interessante. Perfeito, você não tem que acusar o outro, porque você também é cheio de defeito. Essa foi boa. A gente é cheio de defeito, você começa a acusar o outro, você fez isso, você fez aquilo outro. Peraí, mas você também é um poço de defeito. E a Isso tendência é essa, o outro falar, mas você... Mas você fez isso, e você fala, você também fez isso. Agora, aí eu te falo, você vai chegar isso aonde? Lugar nenhum. Em lugar nenhum. E eu sempre falo assim, faz o seguinte, na terapia de casal, você escreve tudo que você vê de positivo da sua esposa e você escreve tudo de positivo do seu esposo. Mesmo com raiva, eles escrevem. Mesmo com raiva, eles escrevem. Aí depois, agora vamos ver, o que tem de negativo? Aí quando pesa na balança, você fala assim, nossa, tem mais coisa positiva que negativa. Você viu aquela história do homem que queria vender o sítio dele? Ele disse, eu não quero mais, me incomoda demais esse negócio e tal. Aí ele chegou e pediu para um cara que tinha boas palavras, né? Um jornalista da vida, uma linha poética. Aí ele começou a escrever, deu o texto para ele, vendo lindo sítio, que onde nasce o sol, onde canta tal. Aí, Castro Alves, é uma história mais ou menos isso, eu acho que é. Aí disse, os amigos se encontraram depois, e aí vendeu o sítio. Não, depois daquelas suas palavras eu vi o que tinha em minhas mãos. Gente, tá vendo? Mas você tá certinho, às vezes você tá brigando com uma pessoa, mas a pessoa tem tanta coisa positiva, agora a gente tem que descartar esse negativo, essas coisas ruins, e aproveita o que ela tem, a essência dela, que ela tem de bom. Mas nesse caso aqui, por exemplo, se eu quero resolver uma coisa, então eu tenho que falar como eu me senti. Isso. Por exemplo, se o Cris falou alguma coisa que me feriu de alguma forma, a minha tendência era falar, você foi extremamente arrogante, grossa. Aí eu chegaria nele e falaria assim, Cris, naquela hora que você disse isso, eu me senti... Eu fiquei triste, né? Por conta triste, eu me disso. senti Isso me subestimada. reporta há muito tempo atrás na minha. Você faz todo um livro ali, você descreve. Aí a pessoa fala assim, nossa, desculpa, não foi por mal. Entendeu? Amor, aí você desmontou a pessoa. E não é, mas a gente tem que ser assim. E tem coisas, você tem que falar, poxa vida. E tem coisas na vida que a gente carrega, o nosso cérebro, ele às vezes nos trai, né? Você carrega um estereótipo. E tem gente, se aquele que a pessoa tem cara de cheia, nunca falou. Mas você fala, não, de cheia, de nariz empinado, de... aquela que as pessoas têm que de bravo, né? E aí é a capa do livro. Você vai se aproximar da pessoa, você ouve ela falar e descobre que ela é uma outra pessoa. Acho que dar uma chance, além do que o seu cérebro calculou de questões passadas e vai saber o que o milagre de Jesus fez, que é uma máquina fabulosa do seu cérebro, pena que corrompido pelo pecado, dê uma chance, meu queridão, para o conteúdo do livro, né? Amar uns aos outros, já diz a Bíblia. Não é fácil. Bora lá. Gente, vamos aqui a mais um contexto negativo. Grite se precisar. Vou deixar assim, tá? Tô brincando. Mas, olha, você tem uma arminha chamada grito, jamais aumente o tom de voz. E se o tom de voz já for alto, o que faz? Já for estridente. Se a pessoa já fala alto. Mas você sabe o que tem a ver isso aqui? Por exemplo, quando você grita, quando você xinga, você perde a razão. Perde mesmo.
Você está gritando, você está xingando, você está perdendo a razão. Porque já está inflamado, já está bélico de novo, né? Você vai perder a razão. Então, não seria mais fácil marcar o encontro no shopping? Gostei disso aí. Não é? E conversar, não precisa ser no shopping, em qualquer lugar. Na mesa de jantar, qualquer lugar. Isso é com o pai, com o filho. Sabe, a gente está fazendo uma meditação essa semana com um grupo de mulheres em ação, uma coisa muito engraçada. Aí teve uma colega lá que escreveu assim, poxa vida, José era muito mimadinho. Aí eu pensei assim, falei, peraí, ele não era mimado. Simplesmente ele era obediente. Ele tinha um amor, não é? Que ele conseguia ver o pai de uma outra forma, não é? E os outros estavam tão preocupados com o egoísmo que não via que o pai tinha tanta coisa para ensinar. Então, a gente tem que pensar diferente. Eu diria assim, ter o pensamento lateral, completamente diferente. Lateral. O pensamento lateral, porque assim, o certo seria assim, vou gritar porque está brigando comigo, está me xingando, está fazendo isso. Tá, mas se eu pensar diferente, um pensamento em que foge esse contexto, não é? E qual seria esse pensamento e contexto? Peraí, isso não vai me levar a lugar nenhum. Eu tenho que fazer de uma outra forma para ser ouvida, para ser ouvido, não é? E doutora, eu acho que me perdoa aí, Suzane, claro, você querido. citou José, né? Estou aprendendo a ficar extremamente com uma voz mais suave. Pode falar. Não se torne aquilo que te feriu, porque na história de José depois ele foi jogado no buraco, ele foi vendido como escravo, depois ele teve injustiça na vida dele quando ele foi preso, ele voltou e aí ele teve um contexto administrativo. Quando os irmãos voltaram, ele fez todo aquele quesito para poder ver o mais novo, Benjamim e tal, mas quando os irmãos começaram a se desculpar com eles, deixa. Para. Eu já passei tanto na vida. Então, assim, o processo de... Às vezes a gente tem que passar por um processo. Eu apanhei muito na vida para aprender algumas coisas. Eu aprendo com a dor. Por isso que a fibromialgia foi um caminho para me levar. Tem coisas que o Cris só vai aprender com as pedras do caminho. Pena que a gente perde alguns momentos, queria voltar atrás. Não acontece. Mas assim, ó, não se torne aquilo que te feriu. José podia ter pegado aquela mágoa e podia realmente ter acabado com a vida dos irmãos. E olha onde ele chegou. Quando o pai dele morreu, os irmãos ficaram desconfiados, porque a natureza humana, a natureza, né? E isso é comum, mas não se tornou normal. Hein, José? Olha, já daria... Você foi muito assertivo. Um belo discurso aí. É o assertivo, né? O assertivo, né? Esses cabelos brancos, minha gente, é sinal de muita experiência. Tá muita bom? coisa para aprender ainda. Você não tem noção, só Deus na causa aqui, mas Jesus, ele tem misericórdia. Mas eu vou aprendendo com você, Cris. Eu, a perira jovem, vou aprendendo com você. Mas ela tem uma cara, vai ser uma cara de adolescente. Dá até um treco. Tem que orar para não ter inveja. E nesse espírito, minha gente, vou chamar o intervalo e você continue ligadinho com a gente. Na volta, vamos falar um pouquinho mais sobre comprar briga, ou melhor, agora a gente está indo para o caminho de não comprar briga. Então, você vai vir junto com a gente, vai sair daqui sabendo o que fazer para parar de ser o brigão da vez. Combinado? O Entre Família volta já. Entre Família está de volta e agora para te dar um grande presente. Eu quero que o cinegrafista foque aqui, ó. Tá vendo essa fotografia aqui? Esse desenho, essa fotografia? Tá vendo? Tá vendo essa família conturbada, perturbada? Olha só, menino chorando, esse pai confuso. Um eterno desespero. Agora foca nessa aqui. Olha, que família linda, todo mundo junto, se amando. E o título, Um Pedacinho do Céu. É esse o presente que eu quero dar para vocês, senhoras e senhores. Essa revista que vai tornar a sua família um pedacinho do céu. Essa revista, ela leva o nome do nosso programa, acho super chique, Entre Família. Então, foi feita com muito carinho do nosso programa para você. É um apoio que a gente tem do projeto Anjos da Esperança. E do que eu tô falando? É o seguinte, você tem o Entre Família todos os dias? Tem sim. Aprende muita coisa? Aprende sim. Mas melhor que isso é ter a gente 24 horas aí para você ler, reler, escrever, né, responder, fazer o seu compromisso, que é tudo isso que esse guia de estudos traz para você, tá bom? Essa revista é um presente do nosso programa para você levar para sua casa e tornar o seu lar um pedacinho do céu. Quer saber o que tem aqui dentro? É só pedir nessa revista, porque não dá para eu falar tudo que tem aqui dentro, mas eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Então você pode mandar o WhatsApp agora, tá? O nosso DDD é 12 982 44 4449. E aí você fala assim, oi, eu quero receber a revista Entre Família. A nossa equipe vai pegar os seus dados e vai enviar isso gratuitamente para você, sem custo nenhum, tá bom? Se você preferir, você pode também ligar.
né? Tem gente que gosta de ligar, eu também gosto de ligar, apesar, né, de o WhatsApp ser muito funcional, às vezes eu gosto de conversar com a pessoa. Então, você pode ligar agora mesmo. O DDD é 12 21 27 31 21. Nós temos ali uma equipe de meninas preparadas para atender, super atenciosas, amorosas. E aí você fala, oi, tudo bem? Eu estava assistindo Entre Família, eu sei que tem uma revista super legal, eu quero receber essa revista. E daí, da mesma forma, ela vai pegar os seus dados e vai chegar essa revista gratuitamente aí na sua casa, tá? E o legal, gente, é o seguinte, você, no final de cada capítulo que você leu lá sobre o assunto, aprendeu, você vai responder, tá? Sabe que quando a gente escreve, grava melhor na cabeça, né? Tem essa parte aqui, ó, que coloca aqui, minha decisão. Então, a partir desse momento, qual é a atitude que você vai tomar? Assim diz os nossos psicólogos, né? Aprender por aprender não adianta nada. Você tem que ter uma decisão. Depois que você decidiu, na prática. Então, o que você vai fazer depois de ter tomado a sua decisão? Na prática, minha filha, meu filho, o que você vai colocar em prática? Está escrito tudo aqui para você fazer aí com muito carinho, tá bom? Essa revista é o nosso presente, o nosso carinho para você, para que você aprenda cada dia mais. Além de ver a gente todos os dias, você leva a nossa revista para nos ver aí fora do horário que o Entre Família não está no ar. Combinadinho? Então, pega o seu telefone, tá passando aqui os nossos números, ó. Tira uma fotinha para você salvar depois e mandar, tá? Se você tiver corrida com pressa, salva, mas depois tu manda, hein, para receber aí. Beleza? Vamos voltar aqui então pro nosso bate-papo. A partir de hoje, Cris, eu não vou comprar mais briga com você. Fechou? Não vou. Aprendi que não. Vou ser super assertiva. Vou falar assim, Cris, me leva, por favor, para tomar um chá que eu preciso conversar com você. E você faça o chá e o bolo. Tá, inclusive é terapêutico para que eu possa relaxar durante o processo. Exatamente. Para que a gente possa estar num terreno pacificador. E aí a gente conversa. Aí ou a gente quebra a xícara um no outro ou toma um chá decente. Tô brincando. Mentira, a gente não tem tempo, minha gente, nem para conversar no corredor. Quem dirá para discutir alguma coisa. Hoje eu dormi bastante. 1h50 do dormi hoje. Só que não, tá meio grog. Pois bem, Cris, agora a gente tem a interação do pessoal de casa. O pessoal de casa tem um espaço especial aqui. Uma doutora quer conversar com você, quer trocar uma ideia. Manda a sua participação, então vamos lá. Vamos na calma. É o Paulo. E aí, Paulo? Em momentos de brigas, eu sempre falo para ambos ficarem calados. O que sai da boca contamina o homem. Eu acho que o que ele quis fazer até pedagogicamente é tipo, não fala nada até as coisas se acalmarem, né? É o silêncio, e até eu queria te perguntar, Vilma, isso aí, até para se acalmar, por exemplo, eu acho que algumas pessoas têm uma intuição que vem sobre comportamentos anteriores. Te pergunto, o pessoal fala muito que quando a pessoa está muito furiosa, você tem que falar pequenas palavras, porque a capacidade que a pessoa tem de... Você quer separar uma briga entre... Você tem que falar assim, calma, calma, tipo uma palavra ou outra, sai um pouquinho. Por quê? Porque a capacidade que ela tem de compreender Interessante, é bem menor, né? Controle. Tem o controle, tá? Mas está certo, porque o lobo frontal e o córtex pré-frontal não vai funcionar naquele momento. É a memória de curto prazo. Naquele momento não vai dar entendimento nenhum. É aí onde, no começo a gente conversou sobre isso, que você vê, há um bloqueio. Então, assim, controle. Aí, muitas vezes você fala calma, a pessoa ela fica mais irada ainda. Então, às vezes você tem que usar uma outra frase, né? Controle, olha o controle, tá? Ou senão fica em silêncio. Ele falou muito certo, fica em silêncio. E espera aquela pessoa bélica, não é? Parar com aquilo, porque não vai adiantar, não vai resolver o impasse naquele momento. A memória dele, o hipocampo, e às vezes tem pessoas que agem por repetições. Então, tão acostumada a viver em cima da adrenalina que ela continua brigando, continua arrumando confusão, arrumando encrenca. Sabe aquelas pessoas que brigam muito? Sei. Sabe? Então, parece que tem um prazer na briga. Estilo de vida. Tem um prazer, dá um ânimo. Sabe aquelas pessoas que são muito barraqueiras? Sabe? Então, que dá uma adrenalina. Puxa, que bom, agora aliviou. E agora, Vilma, o contrário, não falar o que sente para evitar uma briga. Quais perigos que moram aí ao evitar conflitos? Então, você pode trazer um trauma. Por isso que você tem que pensar, você tem que avaliar. Se você não consegue falar, escreve. Jogar tudo, você tem que jogar para fora. Você faz uma escrita terapeuta, joga tudo para fora, tudo que você queria falar. Escrever, mas, assim, não necessariamente para entregar para a pessoa. Não. A escrita terapêutica, eu acho que dá um alivio muito grande, sabe? Eu acredito que... Eu falo para os pacientes, não dá para falar porque a pessoa não vai entender. Muitas vezes, mesmo que você queira falar, a pessoa não vai entender.
Ela não tem condições de entender, porque ela vai fazer uma leitura errada da sua fala. Ixi. Então não vale a pena, né? Não vale a pena. Então é melhor você escrever e depois você rasga e faz qualquer coisa, mas pelo menos você jogou para fora, porque aquela pessoa tem um péssimo entendimento. E isso está lá na área de Wernicke, entendeu? Então, esse entendimento. E o lobo frontal, planejamento, organização para compreensão. Aí entra também o raciocínio para aquele discurso. Mas tem pessoa que entende tudo no concreto e não entende a abstração. E aí, como é que você vai bater boca com uma pessoa assim? Nunca vai dar certo, né? Porque Então, a leitura é outra completamente. Não dá. Então, a melhor coisa, deixa ela em stand-by. Com os pensamentos dela, com as coisas dela. Sai pela tangente. Sorri a cena. Vamos para mais uma interação vindo de casa aí. Tchararam. Anônima. Eu não tenho paciência. Não gosto de falar passo a passo, com vozinha calma. Fui criada assim. Quem grita mais alto, que ganha. Sempre comprei briga pelas pessoas que amo e por mim. Tipo um instinto defensora. Ou isso, né? Mas não quero mais ser assim. Como posso melhorar isso? Olha, que interessante. Essa pessoa foi bem sincera aqui, reconheceu, tem uma questão de criação, não consegue fazer esse passo a passo, essa voz calma e suave. É dom de poucos, tá, Vilma? Mas ela também não quer ser assim. Vai para terapia. Vai fazer terapia. O que levou ela a se tornar assim? Quais foram os gatilhos de uma vida toda? Quais foram as crenças que levaram ela a se tornar assim? Desde a infância. Por exemplo, vamos colocar uma questão, mas e agora, suposição, um exemplo. Imagina ela em um lar onde quem grita mais ganha. Então, o que ela tinha como verdade é quem gritava mais alto. Então, aí você criou o quê? Um estilo de vida, programou, isso virou uma crença limitante. Agora, é muito fácil avaliar. Agora, para desprogramar, a questão da terapia. Tem até um ditado gaúcho que fala assim, se fazendo de leitão para mamar deitado. Por quê? O leitãozinho, o bichinho... Os dizeres goianos são legais, mas os gaúchos se são fazendo de leitão para mamar deitado. Porque o leitão, ele grita para o quê? Para mamar. Ele mais grita para ali, ele vai empurrando o outro. Quem é o gritão... E é o escandaloso, né? Que deita e faz aquele negócio todo. Então, a linha comportamental. Só que nós somos, né, pensantes, nós temos essa seres questão... racionais, seres racionais, né? E tal. Alguns Só que, não são. imagina uma criança que convive nisso e a verdade que ela recebeu é justamente quem ganha no grito, você vai esperar o quê de um adolescente? Agora, que legal, um adulto está fazendo uma autoanálise e ela já está no primeiro passo, né, doutora? Com certeza. Reconhecer. Mas, gente, não é fácil. É lutar contra... aquela base, né, doutora Vilma? Porque, tipo, como que você faz? Eu acho que são anos aí em terapia, talvez, para desconstruir tudo que foi construído. Aquilo que a gente teve na infância é quem a gente é. Desfazer disso é desmontar, nos desmontar. Com certeza. Isso é uma psicoeducação, né? Uhum. Então, a gente vai ter que trabalhar toda essa psicoeducação, desde quando era infância, como que era, e a gente vai reconstruindo e montando um novo quebra-cabeça. E aí a pessoa vai encontrando os caminhos, né? Como você poderia agir? O que você faria nessa situação? Qual seria? Eu agi assim. Você agiu assim? Como você acha que seria o certo? E o engraçado é que às vezes a reflexão, pessoa, né? que grita, ela também não gosta que grite com ela, o que é não contraditoríssimo, grita, né? Com Bem certeza. Ela grita, mas não quer que o outro grite, entendeu? E por quê? Porque a pessoa que grita, ela quer ter sempre a razão na palavra, entendeu? Agora, quando você grita, você perde a razão. Entendeu? Aí você não vai ter um diálogo, um discurso. Engraçado que essa frase, depois da nossa discussão aqui, eu entendi que ela é filosófica e literal, né? Literal no sentido químico mesmo, né? É de ficar sem raciocínio. Sem raciocínio, isso é verdade. Ela fica sem raciocínio. Por que está gritando tanto? Agora, o que te levou a isso? Quando a gente ama e entende que aquela pessoa, aquela emoção não é o que ela está vivendo, acho que fica mais fácil para o homem ou para a mulher lidar, porque você sabe que aquela ali não é a pessoa que é aquela que você ama mesmo, aquela que está ali na superficialidade, tipo, se você achar uma maneira de burlar isso para que ela, tipo, às vezes, não estou rotulando as mulheres, mas muitas vezes elas estão bravas por uma coisa, mas não estão realmente pelo aquilo ali na hora. Se você tiver essa ciência de conhecer a tua esposa, você chega, ela está... Sim, meu amigo, aí a gente vai ter que entrar em outro tema. Mas aí um exemplo... Ela, se você puder enxergar um pouquinho do além... É inconsciente. É consciente. E outra... Mas o chip de enxergar além também não veio instalado nos homens. Não, mas é difícil. É só perdendo que você tem que ganhar, às vezes. Porque é uma versão de você que não reconhece. É difícil tirar coisas estruturais,
A gente vive num mundo muito machista. Até você quebrar essas coisas não são fáceis. Você tem que perder algumas coisas. E ouvindo, às vezes, não dá, porque também o mundo tem um outro ciclo, né? Os próprios homens não aceitam isso de você, uma mulher gritar com você ir tomar um banho. Se eu vou tomar um banhozinho, depois eu volto, né? A pessoa vai refletindo sobre isso. Não, né? gente, é loucura. Quando a gente começa a falar... Não, o mundo... Gente, a gente podia viver sem brigar. Não dava, doutora Vilma, para poder viver sem brigar? Dá. Meu pai nunca brigou com a minha mãe. Não? Nunca. O seu pai nunca brigou com ela? Não, e nunca ela brigou. Com ele? Ela brigava sozinha. Olha, um beijo pro pai da Vilma, viu? Ó, de vez em quando é bom dar uma discordadinha. Ele não Para brigava. fazer as pazes. É gostoso demais mas fazer sabe as como que ele queria viver em falava? eterna paz. Sabe como que ele beijo falava? aí Ele pra falava assim, Silvinha. ó, calma, minha rainha, vai passar. Ai, bonitinho. Eu joguei um beijo pra ele, mas nem perguntei se ele ainda tá. Não, ele não. Mas ele falava Vilma. assim, Ah, tem que dar tchau pra Vilma. Vilma, obrigado, obrigada, viu? viu? Foi um prazer. Volte sempre. Antes de finalizar, tem uma coisa para falar. Cérebro de homem é diferente de cérebro de mulher. Sim. Tá? Adorei. Vamos fazer um tema com isso. Cérebro, então assim, o homem é bem no lado racional. É papum, e a mulher não, ela vai lá na emoção. E é por isso que vem os gritos, vem toda aquela confusão. Entendi tudo. Então, Vilma, calma. agora o relógio está brigando conosco. Ele está nos apertando, Vilma. Obrigada, Tchau. viu? Ai. Vai dar Tá tudo aí, ó, o certo. próximo programa, Cérebro de Homem, Cérebro de Mulher. Sabe qual é o beijo. tema? Homens de barro, mulheres de osso. Tema seja. da nossa revista do Entre Família. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.